Gente, beleza. 4 e 5, eu vou começar e quem for chegando vai se juntando a gente aqui. Pode ser? É o seguinte, a proposta de hoje é a gente conversar um pouco sobre uma outra pandemia, que não é a do Covid-19. Nós estamos aí já há algumas semanas completamente absorvidos, envolvidos por essa conversa, por esse assunto, que se justifica, na verdade, dada a gravidade da coisa. Mas a ideia hoje é falar de uma outra pandemia, é falar de uma outra enfermidade tão letal, tão contagiosa, ou até mais, talvez, assim como também tão invisível, que é o desespero. Todos nós temos uma certa ideia do que seja desespero. Em algum momento a gente já disse, por exemplo, eu fiquei desesperado com isso ou com aquilo, ou então, bateu um desespero e eu não sabia o que fazer e tal. A gente, no jargão popular, usa a palavra desespero como sinônimo de desesperança. Quando a gente já não espera mais nada, quando a gente desespera das coisas, quando, portanto, não tem mais expectativa, quando a gente já não aguarda mais com boa ansiedade que algo possa vir ao nosso encontro. Então, popularmente, desespero tem esse sentido, tem essa conotação. Mas o desespero sobre o qual nós vamos conversar aqui agora à tarde tem um outro sentido. Nós vamos falar de um desespero que não é meramente esse da desesperança, mas é um desespero que é sinônimo de não ser si mesmo. Desespero para nós aqui hoje à tarde será o mesmo que estar morto em vida. Afinal de contas, se você é alguém que não é você mesmo ou você mesma, de certa maneira você está morto para a sua própria vida ou em sua própria vida. E o desespero sobre o que nós vamos conversar agora à tarde tem precisamente esse sentido, de você, de alguma maneira, se dar conta e perceber que você não existe. Claro que existir aqui não tem a conotação do senso comum, né? Do tipo, essa câmera do meu celular existe ou não existe, não se trata disso. Existir aqui tem a ver com sentido, tem a ver com consciência, tem a ver com apropriação de si. Então, quando a gente fala de desespero, como não ser si mesmo, nós estamos falando de um tipo de vida que não se configura como uma existência, como uma presença consciente da pessoa na própria vida, no próprio estar no mundo, no próprio viver o dia a dia. O desespero é, portanto, uma experiência de estar existencialmente morto. Você pode estar biologicamente vivo, mas o desesperado está existencialmente morto. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui agora à tarde. Na chamada que eu fiz para essa live, eu fiz algumas perguntas. E essas perguntas pretendiam transmitir, pretendiam comunicar exatamente essa ideia de você estar na vida, estar no mundo, mas tomado por uma certa dormência, mas experimentando uma sensação de, no fundo, não possuir o próprio corpo, de não ser sujeito da sua própria vida, sentir-se um estrangeiro na sua própria história. É aquela sensação de você ser uma espécie de farsa ou de um impostor, porque você sabe que as pessoas à sua volta pensam sobre você aquilo que
no fundo, no fundo, no fundo, não corresponde ao que você é fundamentalmente. As pessoas talvez te admirem, talvez te respeitem, talvez te louvem e aplaudam, mas lá dentro você sabe assim, mas eu não sou exatamente isso. Eu nunca disse tudo o que gostaria de dizer se sentisse que poderia. Ou talvez eu nem sei exatamente se as palavras que eu digo são propriamente minhas palavras. Então o desespero tem a ver com essa experiência. E de cara é importante dizer o seguinte, que ao contrário do que talvez nós pudéssemos supor, o desespero não é uma enfermidade rara. O desespero não é uma experiência incomum, pelo contrário. O raro, nesse caso, o raríssimo, é justamente encontrar alguém que seja quem é. O raro é alguém ser si mesmo, é alguém viver a própria possibilidade, é alguém se sentir honestamente à vontade na própria pele, sendo quem é, acreditando nas verdades que de fato encontrou como suas, tendo valores que escolheu abraçar como seus. Isso é o raro. Isso é o dificílimo de encontrar. O oposto é a regra. O oposto é o que a gente encontra para toda parte. Alguém escreveu aqui, autenticidade, precisamente isso. Como o Gerard disse aqui, falar a verdade para si próprio, olhar para o espelho e se enxergar. O contrário do desespero é a autenticidade. O contrário do desespero é o ser si mesmo. É viver a sua própria possibilidade e fazer isso com inteireza e fazer isso com convicção de estar vivendo quem se é, de estar abraçando o próprio caminho. Agora, se essa enfermidade que aqui nós estamos chamando de desespero é uma enfermidade universal em alguma medida, e portanto a gente poderia chamar de uma pandemia, porque é generalizada, a gente não sabe exatamente de onde vem, como é que a gente se contamina com esse troço, mas o fato é que está aí por toda parte. A pergunta importante, eu diria, a pergunta fundamental nesse caso é a seguinte: como é que a gente se cura disso? Como é que a gente se torna quem é? Como é que a gente dá um passo para fora desse lugar de desespero e abraça uma possibilidade que é a própria possibilidade, que é o ser si mesmo, que é o estar em si, que é a posse da própria pessoa, que é viver segundo a própria verdade. Como é que isso acontece? Como é que essa cura se dá? O que é necessário para isso? Essas são as perguntas vitais, são as perguntas fundamentais que deveriam nos ocupar. Eu ousaria dizer, e não digo isso sozinho, certamente outros que me antecederam disseram isso e o disseram melhor do que eu, mas eu ousaria dizer que a finalidade da educação formal e informal deveria ser ensinar essa possibilidade de sermos quem somos. Que todo o esforço da educação, que todo o esforço do ensino formal e informal, que toda a preocupação de pais e mães e comunidades e igrejas e instituições deveria ser justamente a construção desse saber fundamental que possibilita a pessoa viver fora do desespero e, portanto, em si. E, portanto, segundo a própria possibilidade, segundo a própria verdade. Mas nós bem sabemos que essa não é a regra. O que a gente vê, em geral, é que as instituições às vezes as relações, ou certamente as relações,
elas contribuem fortemente para inocular esse desespero nas pessoas e para sustentá-lo, resistindo às tentativas das pessoas de tentarem encontrar o próprio caminho, de tentarem encontrar a própria voz, de poderem se colocar no mundo a partir de quem são, dos valores que encontraram e descobriram como seus. Então, a pergunta permanece. Como é que a gente dá um passo para fora desse lugar? Como é que a gente sai dessa clausura e adentra esse outro espaço de liberdade, de autenticidade, e se apropria de quem a gente é e passa a viver a nossa própria vida e se sente inteiro, presente, autêntico, genuíno no dia a dia a partir das experiências que vão se colocando para cada um de nós? Essa é a grande pergunta, né? Como alguém se torna quem é? Como eu posso me tornar eu mesmo e como você pode se tornar você mesmo? Essa é a grande questão. A grande questão, certamente. Agora, embora esta seja uma pergunta central, uma pergunta decisiva, não é uma pergunta tão objetiva, tão direta quanto talvez possa parecer. Existe alguma complexidade escondida aqui. Existe alguns problemas que a gente precisa superar e contornar para poder enfrentar essa pergunta com mais legitimidade e com mais recursos. Porque veja só, como alguém pode se tornar o que já é? Se o desespero é não ser si mesmo, e portanto a cura para o desespero é tornar-se quem se é, temos de cara aqui um problema para resolver, que é como eu posso me tornar quem já sou. A ideia de me tornar algo supõe que eu não seja aquilo em que quero me tornar, correto? Como é então que a gente pode pretender dizer que a cura para o desespero é tornar-me o que já sou? Tem uma questão aqui. E essa questão é que a gente precisa olhar com atenção antes de avançarmos um pouco. Na verdade, essa é uma questão de duas que existem, porque existe essa e uma outra que vem junto dessa, que é a seguinte: nós temos a tendência a pensar o eu como uma realidade estática, fixa, permanente. E o eu não é assim necessariamente. Então, a gente tem o problema de contornarmos essa ideia de que para nos tornarmos algo, precisamos não ser esse algo, todavia, a cura do desespero é tornar-se quem se é. Então, como serei aquilo que já sou? E esse é o problema. E o segundo problema é, se o eu é uma realidade estática, como é possível que ele evolua, que ele mude para ser uma coisa que ainda não é, mas que já é em alguma medida? Percebe o nó que existe aqui? Existe um emaranhado aqui que, se não ficar minimamente esclarecido, a gente não avança na reflexão e acaba que no viver essa experiência a gente também se embaralha, se confunde, se atropela, tropeça e às vezes desanima. Então, eu queria rapidamente olhar para essas duas questões antes da gente poder prosseguir com a nossa reflexão. O primeiro desses dois problemas diz respeito a uma matriz de pensamento dualista. Diz respeito a uma maneira de pensar que coloca as coisas em termos antagônicos, excludentes, opostos. E essa é talvez um vício de pensamento que dificulta a solução de problemas mais complexos.
Essa coisa toda tem sua origem na lógica clássica, né? Está muito ligado ao pensamento de Aristóteles, embora essa coisa do pensamento dualista tenha tido início antes dele, mas na lógica clássica a gente estuda o princípio da não contradição. E o princípio da não contradição diz o seguinte: uma coisa não pode ser ao mesmo tempo falsa e verdadeira. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Uma coisa não pode ser ao mesmo tempo boa e ruim. Ou ela é boa, ou ela é ruim. Isso é o pensamento dualista. É a tendência a perceber as coisas por um olhar excludente, numa tendência polarizadora, dicotomista, que cria sempre oposições e antagonismos, e essas formulações acabam sendo excludentes. Então, a gente chega, muitas vezes, no pensamento, a umas quinas que a gente não consegue ultrapassar por conta de estarmos presos a um tipo de pensamento que é reducionista, que é pobre para dar conta do problema da existência, que é complexo, que é múltiplo, que está capilarizado de muitas formas e que se desdobra de muitas maneiras e requer uma sofisticação de pensamento, uma elaboração de pensamento. Como é que a gente vê isso na prática? O pensamento dualista é o pensamento dominante no nosso mundo ocidental. Isso é muito claro, muito claro. E para quem é religioso isso é mais claro ainda. Essas oposições, elas estão o tempo inteiro aparecendo. Né? Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você é eleito ou você não é eleito. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você ora ou você age. A gente nunca pensa a oração como uma ação e o agir como uma oração. É sempre uma oposição entre essas coisas. A gente diz, por exemplo, que ou a mulher é santa ou ela é fogosa. Santa e fogosa. A gente diz que o cara é ou gentil ou viril. Agora, gentil e viril, parece que essas coisas não se encaixam, não combinam, porque a nossa maneira de pensar opõe essas coisas. E isso dificulta demais o nosso pensamento e acaba empobrecendo a nossa vida, na medida em que a gente encara também as possibilidades de maneira reducionista, de maneira polarizada, de maneira excludente. E como a palavra excludente diz, você ficando com a possibilidade, você abre mão da outra necessariamente. E às vezes não é o caso de agir assim. Então, esse é um problema que precisa ser contornado. E como é que a gente contorna esse problema do pensamento dualista? O Gera acabou de dizer aqui e responder, através de paradoxos. A vida, ela é paradoxal. E para tentar pensar a vida, nós precisamos nos valer desse recurso, dessa figura de linguagem que é o paradoxo. Porque o paradoxo, você bem sabe, é aquela proposição capaz de unir semanticamente duas afirmações que de outra forma se afastariam, se excluiriam. Então o paradoxo é capaz de reunir na mesma sentença, construindo um único sentido, duas afirmações excludentes. Vou dar um exemplo. Jesus fala assim: quem quiser ganhar a vida terá de perdê-la. Cara, isso é uma coisa paradoxal. Ou você ganha a vida ou você perde a vida, diria o pensamento dualista. Mas Jesus, que é uma pessoa profunda, que tem clareza da complexidade da vida, se vale dessa figura de linguagem que é o paradoxo para dizer o seguinte: não, cara, às vezes para ganhar é preciso perder. E às vezes quem quer muito ganhar perde, porque as coisas não são tão preto no branco, tão simples assim. É disso que a gente está falando aqui. Para você tornar-se você mesmo, você precisa superar
a limitação do pensamento dualista e aprender a pensar também com o paradoxo. Não é excluir o pensamento dualista como se ele não tivesse seu lugar, mas é ultrapassá-lo, é transcendê-lo, é ir além, é entender que ele vai até um certo ponto e chega um outro momento em que você precisa sofisticar um pouco mais, você precisa dar conta de oposições aparentes por meio de paradoxos. Então, como é possível eu me tornar aquilo que já sou? Isso só faz sentido numa linha de raciocínio paradoxal, onde simultaneamente eu sou e não sou. Olha aí a contradição. Olha aí o princípio da não contradição sendo contradito. Percebe? Então, essa é a primeira coisa. Para a gente caminhar na direção de superar o desespero, para a gente caminhar na direção de nos tornarmos quem nós somos, nós precisamos aprender a pensar paradoxalmente, a pensar de maneira mais complexa, a tentar encontrar possibilidades e não descartá-las a priori num pensamento simplista que diz é isso ou aquilo, é preto ou branco. É preciso ser capaz de pensar essa zona cinzenta, essas questões mais nebulosas, mais espinhosas da experiência de cada dia. A segunda coisa que é importante, o segundo problema que a gente tem que contornar se deseja realmente caminhar rumo a essa construção de si, a esse tornar-se quem se é e, portanto, a superação do desespero, é entender que o eu não é uma realidade fixa. O eu não é algo estático, não é algo permanente, imóvel. Pelo contrário, você certamente já ouviu falar que na antiguidade, lá na Grécia, antes do nascimento da filosofia, ou do suposto nascimento da filosofia, havia uma galera, conhecida como os pré-socráticos, que já costumavam refletir sobre as coisas e fazer lá os seus enunciados e construir suas teorias. E havia nesse período dois camaradas importantes, cujos pensamentos foram determinantes na construção do modo de pensar ocidental. Um deles chamava-se Parmênides, o outro chamava-se Heráclito. Você certamente já ouviu falar desses camaradas. Parmênides e Heráclito tinham visões bastante dissonantes, bastante divergentes. Parmênides acreditava que o mundo era imóvel, que o mundo era fixo, estático, permanente. Enquanto Heráclito pensava o contrário, que o mundo era movimento, era impermanência. Para Parmênides, os movimentos que os sentidos percebiam eram mera ilusão, eram simplesmente a aparência de movimento, porque as coisas são o que são. Enquanto Heráclito pensava diferente, o contrário, que não, que na verdade as coisas não são fixas, as coisas estão em constante movimento e, portanto, estão mudando constantemente. É famosa a frase de Heráclito, que inclusive foi citada agora aqui, eu vi aqui que meu amigo Marcelo, lá de Sorocaba, professor de filosofia, acabou de lembrar essa frase. Heráclito dizia, e você certamente já ouviu essa citação, que ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes. E a ideia é que isso não acontece porque nem o rio é o mesmo e nem aqueles que entram no rio são o mesmo. No momento em que a correnteza passa e o tempo passa, a pessoa que mergulhou no rio deixou de ser a pessoa que se preparou para pular no rio, e o rio que passou por ali já não é o rio que entrou em contato com a pessoa quando ela caiu na água, porque o tempo inteiro nós estamos mudando. O tempo inteiro nós estamos deixando de ser o que somos para nos tornarmos uma outra coisa. Isso pode parecer complicado, porque nós não estamos acostumados a pensar assim.
Mas isso faz muito sentido, gente. Veja só. Viver é, na verdade, morrer. Cada dia que nasce para a gente significa, ao mesmo tempo, um dia a mais e um dia a menos. Por quê? Porque o tempo está passando. E está passando a nosso favor e contra nós. Nós somos e vamos deixando de ser simultaneamente. O tempo ele está sendo conquistado e perdido simultaneamente. Esse tipo de pensamento, além de ser um pensamento que supõe o paradoxo, é um pensamento extremamente dinâmico. É um pensamento que nos diz que a cada instante surge uma outra possibilidade. A cada instante coloca-se diante de nós uma outra possibilidade, porque nós já não somos o que éramos e podemos ser o que desejamos em algum momento ser, na medida em que o tempo está passando e as coisas vão acontecendo com a gente, à nossa volta, às vezes a revelia da nossa vontade, às vezes a despeito de nós. Então, esses dois problemas precisam ser superados, ou pelo menos enfrentados, para que a gente consiga avançar nessa jornada de tornar-se si mesmo. Porque, repito, se você olha para essa jornada de tornar-se si mesmo a partir de uma visão dualista, você para na primeira dificuldade. Porque se você é fundamentalmente uma realidade, como você pode ser ou tornar-se então o que você já é? Isso não faz sentido, e aí você paralisa aí. Para você avançar disso, você precisa de uma outra lógica, de uma outra mentalidade. Essa coisa de ser ou não ser, aqui não funciona. No projeto de edificar-se, de tornar-se si mesmo, a gente precisa se dar conta de que a gente é e não é ao mesmo tempo e vai se tornando e deixando de ser simultaneamente o tempo inteiro. Talvez por isso Jesus diga que nós precisamos a cada dia tomar a nossa cruz. A cada dia negarmos a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Qual é a ideia disso aqui? É que a gente não pode se prender numa ideia de que nós somos hoje necessariamente o que fomos ontem. Não. Toma uma cruz, prega na cruz que você foi ontem, esquece isso porque já passou e agora olha para frente, segue numa outra direção, porque de fato uma possibilidade nova se abriu. É disso que se trata. É disso que se trata. Negar-se a si mesmo não tem nada a ver com você se rejeitar ou como você renunciar a si mesmo, mas tem a ver com você entender que você é uma realidade mutante, imóvel, impermanente e que o tempo inteiro você está se tornando e deixando de ser. O tempo inteiro você está se fazendo e se desfazendo. O tempo inteiro você está conquistando a vida e perdendo a vida. O tempo inteiro você está nascendo de novo e morrendo. O tempo inteiro. Isso é essencial nessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui para você e eu e quem quiser se tornar si mesmo fazer esse caminho e assim superar o desespero que é a questão da qual a gente está se ocupando aqui. Então esse problema é o primeiro, como já foi bastante frisado aqui, e o segundo problema é esse do eu ser também impermanente e, portanto, nós temos a clareza disso, de que não somos o tempo inteiro a mesma pessoa. O que isso significa? Bem, isso significa, dentre outras coisas, que o eu é paradoxal. Isso significa, dentre outras coisas, que o processo de tornar-se si mesmo é um processo complexo, onde simultaneamente haverá perdas e ganhos,
onde simultaneamente você vai precisar de coragem e vai sentir medo, onde essas duas coisas podem caminhar juntas e ser o seu medo a sua coragem, e ser a sua coragem o seu medo. Isso é completamente possível e factível na experiência de você se tornar quem você é, porque você fatalmente já viveu essa experiência de, em alguns momentos, ser tomado de uma coragem tal que você tem até medo de se exceder, de cometer algum excesso, não é verdade? E vice-versa. Algumas vezes você se vê tão frágil, tão acovardado, tão tomado de medo, que o seu coração, num gesto de fúria, encontra nele, nesse medo, acachapante, a força para fazer um outro movimento. Na verdade, a palavra coragem significa isso, né? A palavra coragem, se você pegar, por exemplo, em inglês isso é mais claro, francês também. Em inglês escreve-se courage, né? Em francês, courage. Você tem dois radicais aí, cor e rage, né? Que é coração e fúria. Então é isso, coragem é a fúria do coração. É quando o coração, às vezes dominado pelo medo, encontra um limite e estoura, e parte num outro movimento. Então, essa ambiguidade, essa dualidade, essa ambivalência é constitutiva, é própria da experiência de tornar-se si mesmo. Nós vivemos simultaneamente numa cadência e numa decadência. E se a gente não admite isso, se a gente não aceita, a gente não olha para isso com honestidade, a gente não avança no processo de ser quem a gente é e pode ser. Quem a gente fundamentalmente se sente chamado a se tornar. Então, esse ponto é muito importante. Tudo isso que nós falamos até agora começa a encontrar já um lugar de desembocar, e o lugar é esse aqui. É que o eu é paradoxal porque a vida é paradoxal. Existe dinamismo, existe movimento, existe contradição, existe ambiguidade no tornar-se si mesmo. Tornar-se si mesmo não é um processo linear, não é um processo retilíneo, não é um processo constante, ao contrário. É um processo tomado por altos e baixos, por sobressaltos, por sustos, por tombos, por retomadas. E se a gente não tem isso claro, a gente desanima, a gente se desencoraja ou se ilude. A gente inventa um personagem. O que é um outro modo de você viver o desespero, né? Inventar uma versão de si é uma outra maneira de você não ser si mesmo e, portanto, ser alguém desesperado. Estou vendo aqui vários comentários e a Dijane falando aqui, só repito, faça análise. Gente, tem muito comentário bom de vocês aqui, mas eu não tenho condições de acompanhar tudo não. Vocês certamente estão acompanhando melhor do que eu. Mas a gente vai avançando aí. A Dijane colocou aqui também uma outra citação bacana aqui, que é do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. É por aí. É essa ideia de que tornar-se si mesmo e superar o desespero passa por essa abertura para estar na vida e receber os movimentos, os estímulos, os golpes, as pancadas, as quedas que a vida coloca diante da gente. Faz parte dessa experiência. Você fingir que isso não existe, você idealizar um eu onipotente, poderoso, perfeito. Sabe aquelas coisas que você encontra em revistas por toda parte? 7 passos para você ser quem você é e alcançar a felicidade. Não sei quantos movimentos para você finalmente ser quem você é e assim viver plenamente, ter sucesso e ser feliz. Não é disso que eu estou falando.
Na verdade, esse tipo de coisa são demonstrações desesperadas de um esforço por inautenticamente se colocar na vida não sendo quem se é. Fantasiando um eu, criando um eu, fingindo ser um eu que não se é, a partir de uma massificação de um ideal do que é ser alguém, ser si mesmo e viver autenticamente a própria vida. Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de uma outra experiência que tem a ver com se colocar na vida sabendo que a vida é ambígua, que a vida é dura, contraditória, que a gente erra e acerta, que a gente vence e perde, que a gente às vezes é bem-sucedido e às vezes não, que a gente obtém vitória e experimenta fracassos. É dessa outra experiência que nós estamos falando aqui. Algumas pessoas comentando aqui, coragem, fúria do coração, amei. Carol Alberto dizendo, amei saber o significado de coragem. É bonito mesmo, né? Eu também, primeira vez que eu me dei conta disso, eu fiquei, uau, que coisa mais bonita, gente. Eu estava lendo um livro, curiosamente, o livro era Coragem de Ser, e eu olhei para a palavra coragem em inglês, e aí eu falei, Jesus, olha que coisa mais bonita, né? Mas enfim, Carol Alberto comentando aqui, faça análise sim, gera dizendo altos e baixos, levanta e cai, cresce e reduz, vai e volta, é isso aí. O processo de tornar-se si mesmo é também um processo de idas e vindas. Você avança e retrocede. Você dá alguns passos e ali na frente você recua, porque é duro você se diferenciar da multidão. É duro você bancar a sua própria voz. Então você faz um movimento e rapidamente você se sente vulnerável, porque você abandona aquele lugar de segurança que é o lugar onde todos são iguais, onde as verdades valem para todos, onde os valores são uniformes. Quando você sai desse lugar da maioria, quando você sai da massa para ser um, aí você sente o peso da singularidade, de ser quem você é. E é por isso que esse é um processo de idas e vindas, de avanços e de retrocessos. A gente recua muitas vezes porque sente a pressão, porque se apavora. Tem um livro que eu amo, é um romance chamado Trem Noturno para Lisboa. É a história de um personagem chamado Gregórios, cujo apelido é Mundus, e esse personagem, um belo dia, acontece uma situação, e ele é professor num liceu na Suíça, em Berna, e um belo dia, depois desse incidente que se passa, ele está na sala de aula, olhando para todo mundo, para os alunos, e do nada, subitamente, sem dizer qualquer palavra, esse homem se levanta e sai da sala de aula e vai para uma estação de trem e começa uma jornada em busca de si mesmo. E uma das coisas mais lindas do livro é mostrar que à medida que ele vai se descobrindo, ele vai sentindo falta de ser a pessoa que sempre foi. Então ele avança e recua, avança e recua. Gregórios tinha um velho óculos que compunha até a caracterização dele, a vida inteira ele usou aquele óculos. E de repente ele resolve comprar uma armação nova, uma lente nova, porque aquilo já estava tudo obsoleto e nem servia mais para ele como deveria. E aí ele joga aquele óculos fora. Mas de vez em quando ele chega em casa cansado do dia e aí ele troca o óculos novo pelo antigo para sentir aquela segurança, o conforto do familiar, do que já foi, do que sempre foi, ou do que ilusoriamente a gente pensa que sempre foi. Então esse processo de apropriar-se de si não é um processo linear, não é um processo retilíneo, não é um processo tranquilo,
mas é um processo onde existe hesitação. A gente oscila, a gente se questiona, a gente duvida da gente mesmo. É um processo complexo, difícil. Não é? Estou vendo aqui outros comentários. A Alexia está dizendo, isso significa talvez escancarar o nosso imoral. Passa por isso, porque tornar-se si mesmo é ser capaz, em alguma medida, de construir uma moral que é sua, e não simplesmente abraçar uma moral que é a vigente, que é a dominante. Então, se você abraça uma moral e uma ética pessoal a partir de valores seus, você vai aparentar imoral para quem pensa de um outro jeito, para quem tem outros valores. E esse é o conflito propriamente sobre o qual estamos falando aqui, que tornar-se si mesmo implica em se diferenciar da multidão e, de repente, perceber que sozinho você, às vezes, não está apenas afastado da multidão, mas contra a multidão. Você passa a remar contra a correnteza. Você passa a caminhar ladeira acima. As coisas ficam bastante mais complicadas. Isso porque aqueles que não estão fazendo o seu caminho, olham para o seu caminho como imoralidade. Olham para o seu caminho como arrogância, como petulância, como desvio, como sei lá que outros nomes se possa dar para essa experiência. Enfim. É preciso sair da zona de conforto, como diz aqui minha amiga Michele de Deus. De fato, a gente precisa sair da zona de conforto e ousar fazer esse movimento. E ousar ser si mesmo. Não é uma experiência simples, fácil, dada, mas é algo que requer de nós disciplina, esforço, coragem, ousadia. A ideia do eu impermanente, do eu mutante, a ideia do eu paradoxal, nos coloca diante de uma boa notícia e de uma má notícia. A boa notícia é que se o eu não é rígido, se o eu está o tempo inteiro em transformação, então nós não estamos condenados a sermos a mesma pessoa a vida inteira. Olha que coisa maravilhosa. Isso é fantástico. A boa notícia que essa história toda traz para a gente é que eu e você não estamos condenados a sermos a mesma pessoa a vida inteira. Essa suposta coerência existencial, essa estabilidade, essa cobrança para que nós sejamos a vida inteira coerentes com o que sempre fomos, isso é uma ilusão, isso não é verdade, porque nós todos os dias já não somos quem éramos. E todos os dias nós podemos, e de alguma maneira, passamos a ser uma outra pessoa. E isso significa que nós não estamos debaixo desse vaticínio, desse aprisionamento que é sermos cansativamente a mesma pessoa a vida inteira. A gente pode nascer de novo. A gente pode se revisitar, a gente pode se repensar, a gente pode se redescobrir, a gente pode tentar um outro ensaio de existência, a gente pode viver de uma outra forma. Em outras palavras, as pessoas mudam. Nós podemos mudar, é possível mudar. Talvez esteja pensando assim, pô, que boa notícia, então tem jeito para o meu marido. Ou então tem jeito para minha mulher, tem jeito para o meu filho. Sim, certamente, mas o ponto aqui é a gente falar da gente. O ponto é, tem jeito para mim. Tem jeito para mim. Eu não preciso ser a mesma pessoa a vida inteira. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Porque a pessoa que eu fui ontem não determina a pessoa que eu serei hoje necessariamente. Necessariamente. Essa é a boa notícia. A má notícia a esse respeito é que esse é um esforço
cotidiano, diário e que não tem fim. A má notícia é que tornar-se si mesmo não é alguma coisa que você começa hoje e termina daqui 6 meses. Não é uma coisa que você vai começar agora, vai dar 10 passos e vai chegar lá. Tornar-se si mesmo é um processo contínuo, permanente, duro, inesgotável, interminável, porque nós estamos o tempo inteiro mudando. Portanto, nós precisamos o tempo inteiro voltar a rever a pessoa que estamos nos tornando e retomar o que deixamos para trás e resgatar os avanços que havíamos conseguido e perdemos no caminho e levantar do tombo que sofremos. A boa notícia é, nós podemos mudar. A má notícia é, a gente muda. E isso significa que a gente tem que continuar mudando para se tornar quem a gente é. É paradoxal, é ambíguo, é complexo, mas a meu ver é lindo demais. É maravilhoso demais. Porque significa que nós somos criaturas abertas. Significa que nós não estamos enclausurados numa certa existência que de alguma maneira a gente construiu. Significa que essa dormência que a gente sente não precisa durar para sempre. Significa que essa sensação de ser uma farsa não precisa perdurar. Significa que nós podemos romper com essa sensação de estar na vida sem estar, de sentir-se um estrangeiro para consigo, de sentir-se um morto em vida. Isso pode mudar, isso é maravilhoso, só não é fácil. O resumo da ópera é, isso é maravilhoso, só não é fácil. É algo que demanda esforço, que demanda desejo, vontade, disciplina, coragem, persistência, perseverança, mas é algo maravilhoso. Na verdade, é a busca que a gente pode e precisa fazer nessa vida. Tornarmos-nos nós mesmos. Ser quem podemos ser. Numa perspectiva cristã, a gente acredita que espelha, que reflete, que a nossa natureza alude, faz menção a um Deus que nos criou. E esse Deus nos fez singulares. Nós somos absolutamente singulares. E a gente precisa explorar isso, porque a nossa singularidade é a nossa beleza. Nós não precisamos ser como todo mundo mais. Nós não precisamos ser igual a todas as pessoas. Nós podemos ser únicos. E a proposta dessa live de hoje era lançar essa provocação e te convidar para essa jornada. Como é que a gente pode fazer esse caminho? A gente hoje falou um pouco sobre o desespero, como não ser si mesmo, e o tornar-se si mesmo como a cura para o desespero, como a saída para a experiência da morte em vida, como a apropriação de si, como essa experiência de você viver a sua possibilidade de ser autêntico, de ser genuíno. A gente falou um pouco aqui hoje de que para isso é necessário que a gente rompa com a mentalidade dualista e abrace um pensamento paradoxal. A gente falou um pouco sobre Parmênides e Heráclito para dizer que nós somos seres impermanentes, como impermanente é a vida. Nós estamos mudando o tempo inteiro. E isso é bom e ruim. É bom porque a gente tem a possibilidade de se renascer e de se reinventar. Mas é ruim porque é duro, porque é cansativo, demanda esforço, demanda persistência, desejo, vontade, disciplina, coragem. Mas, no fim das contas, a aposta é de que vale a pena percorrer esse caminho. É de que vale a pena fazer essa jornada. E o convite dessa live de hoje era para você e para mim, para nós justamente nos lançarmos juntos nessa jornada. Como é que a gente pode fazer para nos tornarmos nós mesmos? Agora que a gente tem uma leve compreensão do que é o desespero, de como é que a gente pode superá-lo, como é que a gente pode fazer isso? Eu queria convidar você para continuar esse papo na semana que vem.
E para a semana que vem nós vamos trazer para a conversa um amigo que esteve presente aqui o tempo inteiro, embora o nome não tenha sido citado. Chama-se Kierkegaard. É um pensador dinamarquês extraordinário, cuja reflexão pessoalmente me ajudou demais em inúmeros processos na minha vida. E eu gostaria então de, juntamente com as ideias de Kierkegaard, explorar com você aqui essa possibilidade de fazer uma jornada na direção de nos tornarmos nós mesmos. Eu estou falando mais objetivamente de um livro chamado O Desespero Humano, e também tem uma versão que é a versão portuguesa desse livro, que é A Doença Mortal. Talvez você já tenha lido, tenha ouvido falar, talvez tenha interesse em comprar. Se você quiser, é muito bem-vindo e a gente pode conversar mais sobre isso na semana que vem. Por hoje, a ideia era introduzir essa conversa, era lançar essa provocação e era convidar você para essa jornada. Eu estou vendo aqui que um monte de gente fez um monte de comentários e eu estou ainda aprendendo a fazer esse negócio de live, então eu não consegui acompanhar todos os comentários de vocês, mas depois eu vou assistir novamente isso aqui para poder ver os comentários e agradeço a presença, a participação, a interação. Eu acho que vai ser uma jornada bonita, bacana, e vai ser um prazer dividi-la com você. O nome do livro, para quem quer saber, é O Desespero Humano, e o autor chama-se Søren Kierkegaard. É uma obra extraordinária, não é fácil de ler, na verdade é bem dificilzinho de ler, mas é um livro espetacular. E, obviamente, eu não vou ficar aqui falando do livro, mas o livro vai estar presente, como esteve hoje aqui, em boa parte do que eu falei. Então é isso. Nosso tempo está acabando, a conexão vai cair em pouquíssimos minutos, mas eu queria dizer isso. Obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelos comentários, e espero que a gente possa continuar essa conversa na semana que vem. Tá beleza? A gente pode manter o mesmo dia e o mesmo horário. Quinta-feira, 16 horas. Se der para você estar aqui, vai ser uma alegria para mim. Falou? Eu vou ler aqui os últimos comentários e a gente vai aproveitando esse restinho de tempo. Estou vendo aqui, Karine disse que nós precisamos acolher quem vamos nos tornando e precisamos nos perdoar por não termos sido quem fomos, ou por não termos sido quem talvez quiséssemos ser ou tivéssemos nos esforçado por ser. Isso é verdadeiro e é pertinente, é bonito, é grave, é sério, né? Wanda quer saber o que é o pior para se saber. Ih, gente, essa pergunta aqui eu não consegui entender não, desculpa, gente. Foi a Dijane que mencionou o que a Wanda disse, eu não consegui achar o comentário da Wanda aqui, então eu estou meio perdido. Alexia fala um pouco de luto de si, de renascimento constante. Exatamente. É essa dualidade, essa ambivalência que está no processo, né? A gente vai caminhando por aí. Ju Borsari fala que a risadinha que apareceu aqui foi Larinha que apertou. Boa, Jô! É isso, gente. Obrigado, tá? Tem outros comentários aqui. Michele, de nada, foi um prazer muito grande, uma alegria. E meu amigo Marcelo está dizendo que Fernanda mandou dizer que gostou. E, poxa, que ele também. Valeu! Poxa, fico muito feliz de coração. Beijo, Fernanda. Valeu, Marcelo. Sempre bom a gente estar junto. Isso, Jana, o Desespero Humano é o nome do livro, tá bom? O autor é Søren Kierkegaard. Na verdade, o autor é um pseudônimo dele, chamado Anticlímacos. Mas, enfim, Anticlímacos é Kierkegaard. A gente fala sobre isso um pouquinho na semana que vem. Beleza, então? Gente, eu vou desligar porque vai cair a conexão em segundos, tá? Obrigado, valeu, foi, poxa, sensacional. Me sinto aqui honrado de ter essa conversa com vocês. Semana que vem, então, quinta-feira, 16 horas, a gente retoma daqui, desse ponto onde nós paramos. Valeu?
Qualquer coisa você me manda aí um direct, um inbox, uma mensagem, sei lá como é que chama isso, e a gente vai se falando. Forte abraço, beijão para vocês. Valeu, valeu, tamo junto.